Olá Marabá, está começando mais um programa Repórter Cidade pelo Grupo Livre de Comunicação Rede TV Marabá, canal 38.1, nesta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Trabalhamos bastante no último final de semana para levar para você muitas informações. Temos um caso um tanto quanto escabroso registrado nesse final de semana, onde um elemento adentrou uma residência de um casal de idosos no complexo Cidade Nova, roubou várias coisas, mas foi preso em flagrante pela polícia. Temos o repórter policial Miguel Casseb no quarto bloco trazendo muitas informações para você, além da vacinação que foi descentralizada para a zona rural do município de Marabá. Temos também o início do ano letivo de 2021 presencial na rede pública municipal de ensino e também o cumprimento das 800 horas até o final do ano da Secretaria Municipal de Educação. Essas e outras notícias é só no programa Repórter Cidade. Vamos começar o programa de hoje falando sobre uma situação que tem deixado muitas pessoas apreensivas, principalmente com desinformações que estão sendo repassadas por meio das redes sociais. O Instagram, Facebook, o Twitter e várias outras plataformas também, grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre a urina preta. Essa doença que tem dado o que falar e no final de semana viralizou nas redes sociais, muitas pessoas mostrando vídeos de animais contaminados ou não. Nós conversamos de forma exclusiva com um tecnólogo de alimentos a respeito do consumo de peixes e também com um especialista da Embrapa. Veja. Pelo menos 4 estados brasileiros têm registro de casos da síndrome de RAF, conhecida como doença da urina preta, que deixa uma urina com coloração escura, provoca dores musculares, falta de insuficiência renal entre 2 a 24 horas após o consumo de peixes ou crustáceos contaminados. Até agora estão sendo monitorados Amazonas, Bahia, Ceará e Pará. A doença causada por uma toxina que pode ser encontrada em peixes como o tambaqui, o badejo, arabaiana ou em crustáceos como lagosta, lagostim e camarão. Acredita-se que esses animais possam ter se alimentado de algas com certos tipos de toxinas. Este especialista em alimentos fala sobre o aspecto de consumo. Ainda é uma doença nova e rara, mas já foi comprovado que ela é uma doença transmitida pelo consumo de alguns pescados, particularmente alguns peixes como a arabaiana, o tambaqui, o badejo e também alguns crustáceos como lagostas e também camarão. Ela é causada principalmente por uma toxina produzida por algas, né? Alguns peixes eles consumem algumas algas e essas algas elas produzem algumas toxinas que são prejudiciais ao nosso organismo, e alguns outros peixes carnívoros se alimentam desses peixes herbívoros e consequentemente ficam depositados ali na sua carne. Por isso é importante não consumir produtos pescados, né, que são de origem duvidosa. É importante que esses peixes, né, eles estejam aí numa temperatura de transporte, de armazenamento entre menos 1 grau a 10 graus Celsius. É importante também ressaltar que essa toxina ela não tem como ser eliminada através de cozimento ou alguma aplicação de processo térmico. E ela também não é facilmente identificada. Então é muito importante que as pessoas tenham precaução em relação ao consumo de determinados alimentos, principalmente os pescados, sem saber corretamente a origem. Este pesquisador da Embrapa fala sobre o assunto. E vamos falar sobre rabdomiólise, que é a quebra rápida do tecido muscular. Quando ela é causada pelo consumo de peixe, ela é chamada de doença de RAF ou síndrome de RAF, que atualmente a grande mídia chama de doença da urina preta. Essa doença já aconteceu antes no estado do Amazonas. A primeira vez que ela foi relatada foi em 2008, né? Geralmente ela acontece na época mais quente do ano e que as águas de lagos e rios estão mais quentes. Nessa época existe uma grande proliferação, um grande crescimento de micro-organismos dentro da água que produzem uma toxina chamada palitoxina, que contamina o peixe, e esse peixe, quando é consumido, desenvolve essa síndrome de RAF, essa doença da urina preta. Agora, o que é mais importante para a população saber, na história do mundo, até hoje, nunca ela foi encontrada em peixe de cativeiro. Na história do mundo, nunca ela foi encontrada em peixe de piscicultura.
O consumo de peixes do rio Amazonas foi suspenso na cidade de Vitória do Xingu e em pelo menos outras 3 cidades do Pará, como prevenção à síndrome de RAF. Outra cidade foi Juriti. Está proibida a venda e o consumo de piratinga, pacu e tambaqui, oriundos do rio. Na região, ao menos 40 casos foram confirmados. Em Marabá, a Vigilância Sanitária avalia hoje a possibilidade da suspensão da venda e do consumo desses peixes. Um corpo técnico deve avaliar os riscos ainda hoje. É uma situação tanto quanto complicada. Estamos passando por um momento de pandemia da Covid-19. A ressaca da Covid ainda deixa muita gente apreensiva. Agora surge essa tal da urina preta. Realmente estamos no fim dos tempos. Continuaremos acompanhando situações dessa natureza para mostrar para você. Hoje um comitê técnico do município de Marabá, lá da Vigilância Sanitária, está formado para conversar e debater sobre a situação. Se proíbe ou não o consumo de pescado de rio no município de Marabá. Amanhã mostraremos essa matéria e conversaremos com o Daniel Silva, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária do município de Marabá, que depois da tarde de hoje já teremos uma resposta sobre a proibição ou não no município. O que se sabe é que essa doença já vitimou cerca de 40 pessoas no Baixo Amazonas. É uma doença extremamente silenciosa, mas uma doença que tem chamado bastante atenção. Então, fique atento à programação do Grupo Livre de Comunicação Rede TV Marabá, canal 38.1, para você ficar bem informado. Agora eu falo sobre uma tentativa de homicídio no município de Portel, no estado do Pará, onde uma pessoa quase que ela perde a vida vítima de disparo de arma de fogo. Veja. Para você que está acompanhando a nossa programação, a gente fala diretamente aqui da Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Portel a respeito de um caso ontem de uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui em nosso município. Aqui do meu lado está o Cabo Leandro e também o Cabo Brasil, que vai explicar um pouquinho mais a respeito desse assunto, não é isso? Ontem vínhamos em incursões, né? Fazendo as nossas rondas rotineiras, quando fomos acionados por populares que um elemento teria agredido um pastor aí da igreja, que teria desferido golpes de faca contra o mesmo, né? Inclusive vindo atingir a altura do pescoço. Seguimos em perseguição, conseguimos capturar o mesmo ali próximo à entrada da Portelinha e o mesmo já tinha sido detido pela população. Foi feita a condução dele até aqui a delegacia e o pastor já veio aí também prestar queixa contra o mesmo. O pastor foi atendido já ali na unidade de saúde e a gente conseguiu fazer a prisão do mesmo. Agora, Cabo Brasil, ele tem passagem pela polícia? Ele já é conhecido ou não? Essa informação a gente desconhece, mas tudo indica que ele não tem passagem pela polícia. O infrator, né, desferiu, como disse o Cabo Leandro, um golpe de faca na altura do pescoço do pastor Sinésio. E logo populares, amigos do pastor, nos acionaram, dizendo que o infrator estaria fugindo do cerco policial. Na ocasião, na Avenida Duque de Caxias, ele foi pego por populares, estava sendo lixado. Muito obrigado então pela informação. Vai lembrar que o caso ainda está sendo investigado aqui pela Polícia Civil aqui do município de Portel. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações a respeito desse assunto que aconteceu na noite de ontem aqui em nosso município, onde aconteceu essa tentativa aí, de homicídio. O carro de saúde do pastor Sinésio já estava, inclusive ele já foi liberado pela unidade hospitalar aqui na cidade de Portel. E eu volto com você no estúdio. Bom, essas são as informações. Você nota que sempre falamos aqui no programa que só tem 2 destinos para quem transgride as leis. É o cemitério ou a cadeia. Por sorte, esse rapaz não perdeu a vida e tem mais uma vez a chance de se endireitar, de ir para o caminho do bem. Agora eu vou de dica super especial para você que assiste o programa Repórter Cidade e quer a melhor internet de Marabá. SKNet Telecom. A hora de se tornar um cidadão do mundo sem sair de casa é agora, com a SKNet. Planos de 300, 400, 600 e 800 mega. É internet de verdade, com qualidade e velocidade. Nos planos a partir de 400 mega, o roteador é incluído. Fibra ótica em todos os núcleos, com o melhor suporte, é SKNet. Consulte a viabilidade para o seu endereço através do 94 99257 1500. SKNet Telecom tem o mundo em suas mãos. No próximo bloco eu volto com mais informações a respeito do ano letivo na rede pública municipal de ensino. Não saia daí que eu volto depois do intervalo comercial.
Segundo bloco, em cima do lance, eu volto para falar sobre a vacinação que foi descentralizada de hoje até quarta-feira para a zona rural do município de Marabá. Veja. A Secretaria de Saúde de Marabá informou na manhã de hoje que nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos a mais, com ou sem comorbidades, no posto de saúde da Vila Sororó, das 9 às 15 horas, e amanhã será a vez da Vila Brejo do Meio, e na quarta-feira, dia 15, ocorre na Vila Itainópolis, para pessoas que estão com a segunda dose atrasada ou dentro do prazo. A vacinação será na quinta-feira e na sexta no Centro de Convenções, das 8 às 17 horas. Hoje estamos com 19.772 casos confirmados, 19.290 recuperados e 458 óbitos em Marabá. Hoje nós iniciamos, então, a nossa semana pela zona rural. Então, hoje a gente está aqui em Sororó. Terça-feira, Brejo do Meio. Quarta-feira, Itainópolis. E quinta e sexta é a segunda dose. Então, vocês que estão com a carteirinha aprazada ou atrasada, então, quinta e sexta, no Centro de Convenções e ainda na UEPA. Estamos esperando vocês. Não esqueçam da declaração preenchida. Então, documentação, CPF, cartão SUS e a declaração. Venha se imunizar e fechar o seu ciclo na quinta e na sexta, UEPA e Centro de Convenções. Portanto, fique atento se você é de alguma das vilas ou do perímetro da zona rural do município de Marabá, que foi citado na matéria, dirija-se ao posto de saúde mais perto da sua casa. Agora eu vou com dica de saúde. Hoje nós temos uma dica super especial do Dr. Luiz Alberto Porto. Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista. Eu vou falar para você, telespectador, hoje sobre a doença alopecia areata. O que seria alopecia areata? Vamos começar pela palavra. Alopecia se refere a uma área sem cabelo. Areata é um tipo de área sem cabelo, um tipo de doença que faz cair o cabelo, tá certo? Ela é diferente daquela calvície tradicional, tá? Geralmente a alopecia areata, ela começa localizada, geralmente a pessoa está tranquila e depois de um certo período de tempo ela nota que na barba tem uma falha, ela nota que no cabelo tem uma região redonda, faltando pelo, nota que na sobrancelha está faltando. Isso é o caso mais clássico da alopecia areata. Lógico que existem outras apresentações diferentes, outras apresentações, você pode cair o pelo do corpo inteiro, pode cair o pelo de uma parte do corpo quase toda, mas eu falei a apresentação mais comum, que é a apresentação localizada da alopecia areata. Geralmente de causas, a maior parte delas tem um componente genético, né? É uma doença autoimune. Tem fatores que são gatilhos, que a gente chama, né? Um fator de estresse, um quadro orgânico súbito que aconteceu, mas geralmente autoimune é difícil de associar. Tem alguns estudos que falam que pode ter alguma relação com distúrbio de tireoide, mas é uma doença autoimune. Como toda doença autoimune, é difícil de achar uma causa específica do seu aparecimento, tanto do aparecimento quanto do desaparecimento. O fato é que, em alguns casos, volta ao normal sem uma intervenção, em outros casos só volta ao normal com intervenção, em outros casos nem com intervenção vai recuperar, infelizmente. Mas, quando não há intervenção, ou quando a intervenção é tardia, pode ser que fique alguma sequela. Pode ser que alguma das regiões fiquem sem crescimento de pelo. Por isso, o ideal é quanto antes ir ao consultório para fazer uma avaliação e o tratamento com um dermatologista. Tá? Da parte de exames, a gente pode olhar o pelo com uma lupa que chama dermatoscópio, ver qual que é a viabilidade do pelo.
se o pelo acabou de cair, se não acabou de cair, se o folículo está viável, se não está viável. Tem uma série de coisas que a gente pode avaliar nesse caso para poder determinar o tipo do tratamento, se o tratamento está sendo efetivo ou não. Tem uns exames que a gente pode avaliar como é que está o organismo como um todo, ver se tem alguma outra causa de queda, que não só da alopecia areata. Tudo isso é importante de ser feito, tá? E da parte do tratamento, a gente pode lançar a mão de corticoide oral, de preferência um curto intervalo de tempo, pode usar algumas medicações como Methotrexate, tá? Que vai fazer com que o imunobiológico, que o organismo tenha como se fosse um reinício do sistema imunológico dele, de uma forma menos problemática da parte do crescimento do pelo, e dependendo do caso, tem até outras medicações que podemos lançar a mão. Existe inclusive injeções de corticoide tópico no local que pode ser utilizado para o tratamento, tá certo? Então é importante procurar o dermatologista e fazer o tratamento específico o quanto antes. Muito obrigado pelas suas informações, doutor. A alopecia areata, ela acomete muitas pessoas, principalmente os homens. No próximo bloco eu volto com mais informação a respeito do plantão de polícia, onde o João Freitas tem muitas informações do que aconteceu no final de semana. Temos um traficante da Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato. Temos também um maluco que adentrou uma casa onde 2 idosos estavam lá, fez os idosos de refém, roubou tudo de lá de dentro, mas foi pego pelo 34º Batalhão de Polícia Militar. Além de outras informações e mais 2 caras que caíram por alcoolemia. Não saia daí que eu te aguardo depois do intervalo comercial. Terceiro bloco, em cima do lance, eu volto para falar sobre o plantão de polícia. Quem tem a informação é o repórter cinematográfico João Freitas. É contigo. Estão literalmente alterado aqui na Delegacia de Polícia Civil nesse último final de semana em Marabá. Um indivíduo ali no bairro Araguaia esfaqueou o próprio tio por motivo fútil. O tio foi parar no hospital e ele veio parar aqui, atrás das grades. Já no bairro Liberdade, núcleo Cidade Nova, o indivíduo fez 2 idosos de refém. Estava roubando tudo que podia na casa. Só que a Polícia Militar agiu rápido e prendeu o elemento ainda em flagrante. Mais um tráfico de drogas é derrubado na Vila Canaã, popularmente conhecida como Vila do Rato, núcleo pioneiro. Além disso, 2 indivíduos foram apresentados aqui por alcoolemia, ou seja, dirigindo embriagado durante a manhã de ontem, domingo. Tudo isso passou pelo plantão aqui da 21ª Seccional de Polícia Civil em Marabá. Plantão policial bastante agitado em Marabá esse final de semana, em que várias pessoas foram presas em flagrante. Inicialmente, no bairro Bela Vista, um indivíduo esfaqueou seu próprio tio, à altura do peito, em razão de uma discussão banal. A vítima foi socorrida às pressas ao hospital municipal e o autor do esfaqueamento preso em flagrante pela Polícia Militar por tentativa de homicídio. Já no bairro Independência, um indivíduo portando uma faca invadiu a residência de um casal de idosos, fez o casal de refém e passou a roubar objetos. A Polícia Militar esteve no local e realizou a captura em flagrante desta pessoa, que foi presa por tentativa de roubo. Já na Vila Canaã, popularmente conhecida como Vila do Rato, policiais militares abordaram um indivíduo que estava vendendo drogas e foi flagrado com 22 porções de maconha. Ele foi conduzido ao seccional e preso por tráfico de drogas. O entorpecente foi apreendido. Além disso, 3 indivíduos foram presos por embriaguez ao volante. 2 deles se envolveram em colisões no trânsito. Plantão extremamente alterado para um final de semana que a gente esperava que ia ser pacato. 2 alcoolemia, o cara bebe cachaça, pega o volante e sai aí tentando tirar a vida dele, porque assim, ele assume o risco de perder a vida e de matar alguém.
além de um tráfico de drogas vindo diretamente da Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato, e o doido que entrou na residência de um casal de idosos lá. Coitado, eles passaram momentos de pânico na mão desse vagabundo. Por sorte, a polícia militar prendeu, colocou as mãos nele e tirou de circulação. Apresentou na seccional de Polícia Civil da Folha 30. Agora eu falo sobre uma outra situação, sobre o calendário escolar do ano de 2021. A gente sabe que as crianças estavam em casa no sistema híbrido, fazendo as atividades, mandando para a escola os professores corrigindo por conta da pandemia. Naquele tempo, ainda não tínhamos uma segurança sanitária para que esse aluno pudesse voltar para a sala de aula. Agora, a situação já está mais controlada, o número de vítimas da Covid caiu absurdamente grande no estado do Pará e assim, a vacinação está de 12 até 17 anos. É uma notícia extremamente bacana e os alunos já podem voltar para a sala como voltaram para a sala de aula hoje na Rede Pública Municipal de Ensino. Conversamos com a secretária de Educação do município de Marabá, que passou maiores informações sobre como eles cumprirão o calendário do ano letivo de 2021. Serão 800 horas. Hoje voltou às aulas presenciais na Rede Pública Municipal de Ensino e, diferente do que se pensava, o município, por meio da Secretaria Municipal de Educação e os esforços redobrados para que as 800 horas, pré-requisito básicos para que o ano letivo seja concluído, seja executada. A soma de horas contará com as atividades feitas em casa por meio do sistema híbrido e agora com o retorno de forma presencial na sala de aula. O MEC abriu mão dos dias letivos, dos 200 dias letivos, mas não das 800 horas. Nós iremos cumprir as 800 horas, tivemos aulas online, tivemos cadernos de atividade, né? E agora retornamos presencialmente. No dia 8 de dezembro, nós estamos aptos a concluir o ano letivo em relação àqueles alunos que não ficarem de recuperação. E dia 22 de dezembro, nós concluímos com os alunos que ficarem de recuperação. E a pretensão é iniciar o 2022, né, na segunda quinzena de janeiro. Estamos também acreditando que isso será possível pelo momento em que vivemos, que é um momento muito bom, né, para que as coisas aconteçam devido ao número de vacinação, o número de pessoas vacinadas e o arrefecimento também da pandemia. Isso nos leva a crer que tudo dará certo. A secretária ressalta que a conclusão do ano letivo ocorrerá. Acredito e confio em Deus que vai ser possível. Muito obrigado pelas suas informações. Agora eu vou de dica super especial para você que quer ganhar um smartphone super bacana comprando na Will Tintas. É uma parceria junto com os pintores que tanto compram lá quanto indicam pessoas. Veja. Atenção, pintor profissional de Marabá e região. Essa dica é para você. Participe da promoção Relâmpago da Will Tintas. Você poderá estar concorrendo ao Moto G30 de 128 GB. Para participar é muito simples, basta você, pintor, indicar um cliente na Will Tintas. Se o seu cliente realizar uma compra acima de R$1.000, você estará concorrendo a este prêmio maravilhoso. O sorteio será realizado dia 30 deste mês de setembro. Então, por gentileza, não perca essa oportunidade de estar ganhando esse smartphone novinho de 128 GB. Indique você, um cliente na Will Tintas, e concorra a este valioso prêmio. Só de você indicar ou comprar lá, já ganha um número para concorrer a esse lindo smartphone. E no próximo bloco eu venho com Coisa Ruim para Bandido, que tem muitas informações da área policial. Não sai daí que eu te aguardo depois do intervalo. Quarto bloco, em cima do lance, eu volto com o repórter policial Miguel Casseb, que tem muitas informações da área policial. Casseb, uma excelente segunda-feira para você e para os nossos telespectadores. Boa tarde, Jebson. Boa tarde, bebê. Zé Filho, nosso brother João Freitas e aos milhares de telespectadores aqui do Repórter Cidade. Boa semana a todos nós. Antônio, um crime aqui em Marabá. Antônio de Jesus Santos Júnior, 31 anos de idade, ele era auxiliar de serviços gerais, muito conhecido como Lourinho. Ele foi executado com 3 tiros ali na bairro Araguaia,
conhecido A Fanta. como Fanta. Crime que ocorrido no último sábado por volta de 20 horas. Aliás, não. Crime foi ontem. Por volta de 20 horas. Domingão. No bairro Araguaia, no Domingão. Muito conhecido, inclusive tem uma mãe muito trabalhadora que mexe com restaurante aqui próximo da... Fica os pêsames do programa Repórter Cidade. Exatamente. A gente conheceu o Lourinho trabalhando ali no restaurante da mãe dele e também ele era auxiliar de serviços funerários, né, João? Exatamente. Ninguém sabe a motivação do crime. A polícia militar esteve no local e logo após chegou uma equipe de peritos do IML fazer o seu trabalho. Agora ficou o caso para o delegado Tony Vargas, que é o titular do Departamento de Homicídios daqui de Marabá, para investigar esse caso. Conversando com algumas pessoas próximas, Kassab, a gente sabe que o Lourinho, ele lutava contra uma dependência química nos últimos meses. Exatamente. Ele era dependente químico, assim, a mãe dele levava ele para o restaurante, para ele ver pessoas, para ter contato, para ver se se reabilitava. É o que a gente sempre diz aqui no programa. Gente, por favor, jovem, não utilize droga. É um caminho sem volta. É a mãe de todos os crimes. Não é que o Lourinho estivesse fazendo alguma coisa errada lá na Fanta, mas assim, a pessoa se expõe a uma situação de risco, próximo de uma boca de fumo, próximo de um horário inapropriado, Cassandra. Esse crime ocorreu próximo a uma lanchonete. A polícia chegou, mas o atirador vazou, fugiu. Já o João Guilherme Abreu de Souza, esse homem ele foi executado no último sábado na rua Rogério Cardoso, em Parauapeba. Sim. O criminoso estava na garupa de uma moto, de acordo com informações vindas do local do crime. A vítima estava em frente a uma residência bebendo, tomando com os amigos. A motocicleta chegou, o motoqueiro parou, o garupa tirou o pau de fazer defuntos e atirou. Perguntou: quem é o João Guilherme? Sou eu. Disparou vários tiros na cabeça do João Guilherme. A outra informação, que veio também de Parauapeba, que o João Guilherme pertencia a uma facção criminosa lá daquela cidade. Pouquíssimos casos a gente mostra aqui no programa Repórter Cidade, você que acompanha a área policial, que assim, pouquíssimos casos a pessoa que é um cidadão de bem é morta por engano. Geralmente a pessoa tem ligação com o tráfico, ligação com facção criminosa, com assaltos. Gente, a criminalidade ela não dá refresco para seu ninguém. Pisou na bola, a bala come. Pisou na bola, o cara vai embora. Por último, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram uma grande apreensão de drogas em um caminhão boiadeiro na BR-230. Foram 205 quilos de cocaína pura. O motorista do caminhão foi preso por tráfico de drogas, fato ocorrido no quilômetro 570 da rodovia 230 em Anapu. A cocaína foi avaliada em 36 milhões de reais. Um duro golpe no tráfico de drogas. Duro golpe. Tudo está sendo apurado pela Delegacia de Polícia Civil de Altamira. Quer dizer, um golpe muito grande, né, João? 36 milhões. Algumas cabeças irão rodar, porque tem nego que vai ter que pagar essa droga. O patrão não alivia. E o caminhoneiro vacilou. Os traficantes falam que quem dispensa é o exército. Então foram esses hoje. E você tem beijinho pra alguém hoje? Hoje. Tão bonitinho com essa gravatinha rosa. Na verdade é um lilás. Os beijinhos de hoje, iniciando a semana,
vai para o povo de Marabá, né? Para a população de Marabá e região. Fiquei sabendo que você é muito assistido lá em Tupiranga. É mesmo? Então, um abraço para Itupiranga. Bom, essa foi mais uma edição do programa Repórter Cidade. Voltaremos amanhã com muitas informações. O CACEB volta na próxima quarta-feira com muitas informações da área policial também. Abraços e uma excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus.